Obrigado, Senhor, mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, amados. Glória a Deus. Estamos no alinhamento, estudando sobre alinhamento profético. E a gente sabe que quando nós nos alinhamos, nós nos conectamos, né? Então, o alinhamento é a gente estar no centro da vontade de Deus, né? O alinhamento é a gente estar na direção de Deus e ali a gente se conecta. Quantas coisas a gente já viu sobre o alinhamento. Hoje, nós vamos falar sobre o alinhamento pela terra de Israel. Alinhados pela terra de Israel. Então, está ali. Alinhados pela terra de Israel. Isso é interessante porque Deus tem um relógio. Isso que a gente precisa entender isso. Deus, ele tem um relógio. Deus tem vários relógios, vários tipos de relógio, né? Deus controla o tempo. Quando nasceu o tempo? O tempo nasceu quando nasceu o mundo. Porque antes não tinha tempo. Antes era a eternidade. Então, a eternidade, ela não conta tempo. Porque a eternidade não tem passado, não tem presente, não tem futuro. A eternidade é uma coisa só. Aí Deus criou o universo. Aí ele criou o tempo. Criou o tempo. O tempo, ele serve para nós. Nós usamos o tempo todo. Não é verdade? O tempo todo. Então nós vamos calculando o tempo, contando o tempo. A nossa própria vida está ligada ao tempo. Teve o tempo do nosso nascimento. Aí o tempo vai passando, nós vamos crescendo, aí vem envelhecendo, aí termina o nosso tempo na terra, começa tempo para outras pessoas, né? Quando termina o nosso tempo na terra, nós entramos na eternidade, aí não tem mais tempo, aí não conta mais tempo. Então o tempo é para a nossa dimensão, saiu da nossa dimensão, já não conta mais tempo. Então, veja que o tempo, ele é tremendamente importante. Por isso que a gente deve aproveitar bem o tempo. O tempo é algo que a gente precisa cuidar, zelar pelo tempo. Tem muitas coisas que nós temos que a gente não presta atenção, que a gente precisa zelar por essas coisas. Por exemplo, a nossa vida, a nossa saúde, o nosso corpo, ele é frágil. Então, ele precisa de cuidados. E nós somos o nosso espírito, que habitamos nessa casa que é o nosso corpo. Se esse corpo não tiver mais condições de abrigar esse espírito, ele vai se desligar. E o espírito vai entrar na eternidade. Então, o cuidado com o corpo é importante para te manter nessa dimensão. Porque nessa dimensão da terra, é indispensável o corpo. Não pode ter espírito voando por aí. Entendeu? Tem que ter corpo. Você tem que cuidar do corpo. O tempo, a gente tem que cuidar do tempo. Porque o tempo, ele passa. Ele vai avançando, vai avançando, vai avançando. Então, nós temos as etapas na nossa vida. Tem a etapa de criança, né? Bebê, criança, uma etapa. Depois tem a etapa de pré-adolescente, adolescente. Aí é uma etapa adolescente, pré-adolescente, uma etapa de preparação para os grandes desafios da vida. Então, vai se preparando, aí vem a juventude, vem a idade adulta, vem a idade mais velha. Então, você tem que aproveitar o tempo. Nunca é tarde para começar. Isso a gente precisa entender, sabe? A gente precisa sair um pouco da mentalidade do mundo e entrar na mentalidade de Deus. Na mentalidade de Deus. Enquanto você tem vida e você tem tempo. Enquanto você está dentro do tempo, você pode realizar qualquer coisa. Qualquer coisa. Você nunca deve pensar assim, olha só,
agora eu tenho pouco tempo. Entendeu? Agora eu tenho pouco tempo. Você tem pouco tempo relacionado a quê? A sua idade? Mas qual é a sua idade? Quanto tempo você vai viver? Você sabe? Né? Então eu vi uma pessoa, né, dando uma palestra e que dizia o seguinte, que ela tinha um parente, né, acho que era uma avó, que dizia que o tempo dela já tinha acabado, meu tempo acabou, eu tinha 70 e poucos anos, não tinha mais nada para fazer, o tempo acabou, o tempo acabou, o tempo acabou. E que ela já estava partindo. Já estou partindo, meu filho, meus netos, já estou partindo. Ela viveu mais de 90 anos. Então, depois do que ela falou que já tinha acabado o tempo, estava partindo, viveu mais 20 e tantos anos, quase 30 anos. O que se faz em quase 30 anos? Olha quanta coisa dá para fazer. Né? Então, nunca é tarde para começar. Isso aí era para ter sido feito lá atrás. Era, você perdeu o tempo. Mas que bom que você se despertou agora. Comece agora. Olha, ontem encontramos com um amigo. Eu estava saindo de casa, né, eu e a André, aí encontramos um amigo, eu cumprimentei ele. Meu cumprimento para ele, sabe como foi? Falei assim, tudo bem? Bem, hoje eu passei por aqui, hoje já orei pela sua casa, tá? Profetizei bênçãos sobre a sua família, quando eu passei em frente à sua casa hoje. Esse foi o meu cumprimento para ele. Aí já ia ainda, ele, peraí. Aí veio, aí conversou umas lutas que ele estava passando na família. Ele foi ali no meio da rua, um homem grande, chorou. A apóstola também se emocionou. E você vê como é que são as coisas, né? Mas nem é sobre isso que eu quero falar. Nós demos umas orientações para ele, demos até umas dicas de coisas para ele assistir, para fortalecer, depois ele agradeceu. Mas o que eu queria falar, sabe o que é? Que não tem nem nada a ver com aquela história que nos emocionou. Foi quando ele falou que está no 3º período de engenharia civil. Isso foi impactante. Sabe por quê? Porque ele já é um jovem adulto, né? Já tem mais de uns 40 anos, né? Por aí. Tem 25 anos de casado, já foi quase uns 50 anos. 25 de casado? Isso aí. Faixa de 50 anos, ele é forte. Esse jovem de 50 anos foi gerado de uma mãe de 15 anos de idade, na Cidade de Deus. Logo, né, já ficou sem pai, né? Mãe tinha que trabalhar, uma criança, 15 anos, né? Ficava andando pela Cidade de Deus, aprendendo as coisas que você sabe, né? Enfim, o tempo passou, a vida passou, tal. Foi trabalhando com obras, né? Aquilo que pode fazer ali, né? O tempo passa, aí a pessoa vai fazer o quê? Vai trabalhar. Hoje, o que ele tem? Ele tem a empresazinha dele de construção civil. Trabalha muito bem, muitos clientes, tem funcionários uniformizadinhos, tem o carro dele, o carro da empresinha dele. E agora está no 3º período de engenharia civil. Ele mesmo vai poder assinar as obras dele daqui a pouco. Ele podia dizer, já tem 50 anos, já foi o tempo, já passou. Mas não, está aí, ó. Então, nunca é tarde para começar. Temos que aproveitar bem, usar bem o tempo. Amém? Então, você perdeu o tempo, recupera o tempo. Não pode, desde que você percebeu isso, continuar perdendo tempo. Amém? Então, não pense que o tempo passou
Sempre é tempo de recomeçar. Recomeçar algo novo e algo grande. Amém? Amém, Fernanda? Amém? Tempo de recomeçar, Fernanda. E tem a ver com inglês. Pensa nisso. Inglês. Glória a Deus. Então, o tempo, o relógio de Deus. Deus tem vários relógios. Então veja quando Deus começou o mundo, lá em Gênesis diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Que princípio? O princípio. Ali ele começou. Pá, criou. Começou a contar o relógio. Por isso que ele fala princípio. E a gente vai vendo o tempo que Israel ficou preso lá no Egito. Tudo a gente vai vendo contagem. 430 anos, só houve uma contagem. A gente vai ver que o relógio de Deus, muitas vezes, Deus mexe com o relógio. Né? No caso de Josué, Deus para o relógio. Deus parou o tempo. Quando Josué deu aquela ordem, pare o sol, pare a lua, né? Parou ali a terra de girar. Certamente, como tudo é conectado, tudo teve que parar de girar. É interessante, eu vou dizer algo para vocês aqui, mas nem sei se a gente consegue achar isso no Google, mas eu já li isso há muito tempo, muitos anos, né? Um livrinho de um americano, então com qualidade, né? Algo com qualidade. E ele dizia ali que a NASA, ela descobriu, fez uns cálculos, não tem como eu te explicar isso, nem eu sei explicar. Fez um cálculo e estava faltando alguns minutos, não sei se 20 minutos, tinha uns minutos faltando no tempo. Aí, alguns pastores investigaram e viram que no tempo de Josué, o tempo parou. Só que fizeram os cálculos e não batia, faltava ainda alguns minutos. Não completava o tempo lá que a NASA descobriu que está faltando no universo, no tempo. Segundo os cálculos que eles fazem. Não dá para a gente saber, né? 4 bilhões de anos para lá, não sei quantos anos para cá, como é que... Mas eles sabem, os cientistas lá sabem. Aí, coçaram a cabeça daqui, sabe onde eles foram parar? Foram parar lá em Ezequias. Quando o relógio do sol de Acais, ele volta. Então, dá para saber, por causa dos graus, ali diz quantos graus ele voltou. Então, você calcula pelo relógio quanto significava o grau. Porque o grau no relógio de sol de Acais, o relógio de sol de Acais era uma escada. Então o sol ia passando na escada, cada escada ela equivalia a um determinado grau. E cada grau equivale a um tempo do nosso relógio. Então não pensa que os antigos eram tapados e agora nós somos inteligentes e temos tecnologia, não. Eles, se bobear, eram mais inteligentes ainda. Eles fizeram coisas lá atrás e cálculos que nós não sabemos, né? Você vê, estou olhando para o Jefferson aqui, lembrando de música, né? Aí estava vendo que aquele matemático, né? Aquele matemático que criou a música, não criou a música, ele criou as notações musicais, que foi Pitágoras, né? Notações musicais. O que ele viu? Ouviu um som, esse som é por ondas, então, espera lá. Um veio numa camada, veio na outra, aí até a oitava. Aí ficou dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Foi, escreveu, tem como fazer notações disso. Escreveu,
Sai uma música. Então a música, como a gente conhece hoje, que toca as sinfonias, veio de um matemático, um pensador, o cara lá atrás. Então a gente pensa, porque a gente tem tecnologia, a gente acha que a gente é o mais inteligente. Não é assim não. Então tem muita gente. Aí aquele relógio de sol de Acais, que está lá no livro aparece no livro de Ezequiel, né? E aparece no livro de Isaías. Não, aparece no livro de Isaías. Isaías e Crônicas, não é isso? Essa história da cura do rei Ezequias. Aí vai lá o relógio. Aí aquele tempo que estava faltando, bateu com o outro, somou o tempo faltante lá na NASA. Eu vou ver até se eu acho esse livrinho para eu poder depois trazer mais referência para vocês. Embora isso também não tenha importância nenhuma, né? Porque isso aí não vai mudar nada se é, se não é, não muda nada o quadro de que Deus parou o tempo, né? Então a gente vai vendo que Deus trabalha com relógios em relação a gente. Aí, tem aqui o mundo, é o nosso mundo. Então, o nosso mundo, ele está seguindo, né? Ele teve o início, aí sabemos aí do plano da salvação, a queda, e veio Jesus, e depois Jesus vai voltar e vai terminar. Então, vai ter um tempo que vai terminar. Vai terminar. O mundo. Né? Aí, tem um relógio marcando esses eventos. Qual o relógio que Deus deixou para marcar esses eventos? Israel. Bota lá. Alinhados. Não, volta lá. Não. Sai desse relógio aí. Fica aí. Relógio doido é aquele. Olha lá. Alinhados pela terra de Israel. Alinhados pela terra de Israel. Então, a terra de Israel é um relógio. Deus usa vários tipos de relógio. A terra de Israel é um relógio para o mundo. Então, a gente não tem que olhar o relógio. Eu gosto muito de relógio. Sabe? Relógio, além de ser algo bonito, algo que compõe todas as pessoas, eu gosto muito de relógio, de preferência relógio de ponteiro. Quando eu olho, eu vejo logo 12. Aqui já fico fortalecido. Embora o meu aqui não tenha 12, não tem números, né? Mas a gente já sabe que tem o 12 aqui. Então deixa eu ver como é que está a hora. Que hora que vai chegar? Ó, eu estou contando as horas para essa liberação do prefeito aí, de tirar as máscaras e o distanciamento, acabar com o distanciamento. Eu acho que em outubro agora, porque tudo depende das doses de vacina, né? Quando chegar a 65 mil vacinados no Rio, aí libera a máscara ar livre. Calcula se vai acontecer esse mês ainda. Quando chegar a 75 mil, aí calcula que vai ser em novembro, aí tira as máscaras dos lugares internos e também acaba com o distanciamento, porque já está a cobertura vacinal bem grande, 75%. Então esse é o cálculo. Se continuar assim, né, o número baixando, não tem ninguém se internando, quase, né, tudo. Aí, se tudo ocorrer assim, em novembro termina. Assim que terminar, assim que liberar, aí liberou. Vamos supor que foi um dia de semana, uma segunda-feira, terça-feira. No domingo, logo imediato, nós teremos um culto aqui. Amém? Será o culto da gratidão total. Olha, vai ser tremendo. Nós vamos ter inclusive a oração da gratidão total, né? Porque tivemos a oração da proteção total e uma festa a gente já está organizando. Então estamos contando o tempo para chegar. Daqui a pouco vai chegar. Então a gente está sempre ligado em relógio. E Deus me deixou um relógio para o mundo com relação aos eventos proféticos. Aos eventos proféticos. Então tem um relógio. O relógio é a terra de Israel. Como é que uma terra pode ser um relógio? Para Deus, qualquer coisa pode ser um relógio. Ele estabeleceu a terra como relógio. Então a gente tem que olhar para Israel. Mais especificamente, a gente olha para Jerusalém. Jerusalém também tem um alinhamento, mas o alinhamento de Jerusalém eu vou trazer depois. Aí você fica olhando para Israel.
De acordo com Israel vai se movimentando, é o ponteiro de Deus. E vai marcando o tempo. A maioria das pessoas não tem nenhuma noção disso. E até pessoas da igreja mesmo. Tem igrejas que ignorou Israel, olha só. Ignorou Israel, você está perdendo assim, tipo quase uns 90% de entendimento. Porque tudo tem que passar por Israel. Você sabia que antigamente, se você tiver cuidado de pesquisar no Google, e pesquisa mapas antigos, o mapa mais antigo que foi feito, vai pesquisando. Você vai ver que o mapa antigo era assim, era Israel no centro, e Jerusalém especialmente no centro, e do centro saíam os continentes. Esse era o mapa do mundo. Então, olha como povos antigos tinham essa visão da importância de Israel estar no centro. Um país pequenininho, no meio do nada, lá no meio do deserto. Mas os mapas antigos eram assim. Então, a gente tem que olhar para Israel, para ver como é que o mundo vai, como é que está acontecendo, como é que as coisas vão acontecer. E a gente vê isso. Aliás, antes de eu colocar o texto, tem uma frase aí, quando nos alinhamos pela terra de Israel. Olha lá, quando nos alinhamos pela terra de Israel, nos conectamos ao relógio de Deus. Amém? Então, se alinhar pela terra de Israel, é você, Israel está aqui, não é você estar aqui. Israel está aqui, você está aqui também. Não é que você vai estar dentro de Israel, mas você vai estar atento. A sua atenção está voltada para Israel. Então você está com a sua atenção profética, o seu olhar profético, alinhado a Israel. Aí você se conecta com o relógio de Deus. Aí você vai sabendo os tempos. Olha que coisa, as coisas são tão tremendas. Nós estamos, por exemplo, no mês de Shemitah. Isso tudo faz parte do alinhamento por Israel. No ano Shemitah, né? Que é dito o que acontece no ano Shemitah. Crise financeira, inflação, quebra de empresas grandes que perdem bilhões de um dia para o outro. Porque o pessoal diz assim, o Facebook perdeu 10 bilhões. No outro dia recuperou 4 bilhões, o Facebook recupera. Sim, querido. Mas quantas empresas ligadas ao Facebook, que dependem do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, que quebraram, que tiveram perdas naquele dia fatídico, daquelas 6 horas, e que não vão se recuperar. Uma coisa é o Facebook se recuperar, outra coisa é um monte de empresas que sofreram em função daquele apagão, e se recuperar, não tem mesmo a mesma pegada do Facebook. Então, entendeu? Quebrou um monte de gente. Olha como é que está a inflação. Aqui no Brasil, a gente estava com deflação. Sabe o que é deflação? Abaixo de zero. Você ia no mercado hoje, comprava uma coisa, você ia no outro dia, estava mais barato. Se lembra? Pouco tempo isso. E baixou. Agora não. Você vai num dia, no outro dia está subindo. Aí dá em 10%. Ninguém imaginava que isso fosse acontecer. Aí vai botar a culpa na pandemia, né? Porque a pandemia... Claro, sim. É por causa da pandemia, mas isso tem a ver com o relógio de Deus. Já estava marcando o que ia acontecer. Então não adianta, você pode ignorar, mas não tem jeito. Tem que olhar para Israel. Então, você olha para Israel, você vê, as coisas vão acontecer. E acontece mesmo direitinho. Tá? Então vamos ler lá Mateus, vou falar mais especificamente agora do fim dos tempos. Mateus 24, 32 a 37. Jesus diz assim: aprendam a lição da figueira. Diga assim, figueira. Jesus fala por parábolas. Você tem que ter o Espírito Santo para te decifrar. Ele fala por parábola. Figueira é quem? Figueira é Israel. Figueira é Israel. Figueira pode ser usada para Jesus também, mas marcadamente figueira é Israel, em primeiro lugar. Então, olha lá, aprendam a lição da figueira. Então, está falando de Israel. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem
que o verão está próximo. Olha lá. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar. Então aqui está falando, Jesus está falando de Israel. Esse Mateus capítulo 24, você sabe que Jesus está ensinando sobre o final dos tempos. Lembra? Quando os discípulos perguntaram a Jesus, quando vai ser o fim de todas as coisas? Aí Jesus começa a explicar quando vai ser. Ele diz, detalhes, a hora exata, quando Jesus vai voltar e tal, ele não pode dizer. Mas ele mostra ali quando está perto. Quando está perto. Aí ele usa um relógio aqui. Então eu tenho mostrado para vocês que Deus trabalha com relógio. Aí Jesus está aqui usando o relógio que é Israel. É o relógio profético para a terra. E Israel aqui é identificado como a figueira. Aí ele diz, quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Porque na figueira é assim. A figueira está lá, caidinha, né? Parece que está mortinha. Aí, daqui a pouco, os ramos começam a renovar. Aí vem as folhas, aí começa a brotar. Aí, quando olhavam para isso, opa, está perto do verão, porque olha a figueira já está brotando, está pertinho do verão. Aí Jesus usa essa ilustração. Aprendam a lição da figueira. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Eles estavam perguntando quando que era o fim. Aí Jesus diz, compara o fim aqui ao verão. Agora olha o versículo 33. Aí Jesus diz, assim também, ou seja, dessa mesma forma, quando virem todas estas coisas, saibam que Ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração. Que geração? A geração do tempo da figueira, do tempo que a figueira brota. Não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Que coisa? As coisas do fim, que Mateus capítulo 24 narra. Jesus vai falando o que vai acontecer no final dos tempos. Eu estou lendo aqui só um pedaço do texto, né? Aí, versículo 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e a hora, o dia exato e a hora exata, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Porque nos dias de Noé, eles foram pegos de surpresa, não foi? Quando eles menos esperaram, veio o dilúvio, levou a todos. Jesus falou, vai ser assim como no dia de Noé. Agora, teve uma surpresa, sim. Foi surpresa, o dia. Mas, Noé estava pregando há quanto tempo? Anos e anos e anos, Noé pregando. Batendo naquela arca lá, e pregando. Ninguém deu atenção. O relógio de Deus estava contando. Quando bateu o relógio de Deus lá no céu, veio o dilúvio. Abriram as comportas de cima, as águas desceram. As comportas de baixo, as águas subiram. Aí o dilúvio. Que tem marcas até hoje, porque você vai encontrar em outros continentes espécies que é de um outro continente, que não teria como estar lá, a não ser se tivesse uma inundação que espalhasse tudo. Então, a própria arqueologia confirma isso, tá? Mesmo com a ideia de um continente único para explicar. Mas o dilúvio explica, porque o dilúvio ele está na Bíblia, ele está nos escritos das religiões mais antigas. Tem escritos mais antigos que a Bíblia, dos sumérios, que acharam em pedras ali, e que falam de um grande dilúvio. O Egito fala de um grande dilúvio, lá do Egito Antigo. Então, os povos antigos, maias, incas, tudo conta de uma grande enchente. Então, houve uma grande enchente. Não tem como, a gente não pode brigar contra a história, né? Isso está muito bem descrito na história. Mas eles não deram atenção.
Mas quando o relógio de Deus bateu, veio o dilúvio. O dilúvio pegou todo mundo de surpresa. Jesus diz que a volta dele vai pegar todo mundo de surpresa. Prá! Vai ser como no dia de Noé. Agora, aqueles que estão observando o tempo e olhando para o relógio, está vendo e está perto, ou está longe. Isso consegue. Entendeu? Isso consegue. Vamos ver aqui, Oséias, capítulo 9, versículo 10. Diz assim: quando encontrei Israel, isso Deus está dizendo, quando encontrei Israel, foi como encontrar uvas no deserto. Quando vi os antepassados de vocês, foi como ver os primeiros frutos de uma figueira. A figueira é Israel. Aí nós voltamos para Mateus 32. Mateus 24, 32. Jesus diz: aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, 33, assim também, quando virem todas essas coisas, que coisas? O brotar da figueira. Quando virem o brotar da figueira, saibam que ele, o Filho do Homem, né, está próximo, está às portas. Mas tem que olhar para a figueira. Observa a figueira. A figueira é Israel. Então vamos olhar para Israel. Israel, quando Jesus disse isso, era ali por volta do ano 30 da nossa era. Mais precisamente o ano ali 27, porque Jesus teve um erro no calendário, né? A gente sabe disso. Então, Jesus não nasce no ano 1 da nossa era, né? Mas uns 4 anos antes. Então, por isso que a gente diz que Jesus viveu 33 anos, né? Mas termina lá a vida dele no ano, no nosso calendário, 27. Porque teve um erro de cálculo em quem fez o nosso calendário. Então, aí Jesus está ali naquele período, né? Ano 27 da nossa era. Ele morre, ressuscita, vai para o céu. Aí ano 30, depois ano 40 e vai, tarará. Aí chega no ano de número 70, no ano 70, ou seja, 40 anos depois do período de Jesus, vêm os romanos, sob o comando do general Tito, e destrói Jerusalém. Ali derruba o templo, leva inclusive as peças lá para Roma, e derruba aquilo tudo, tal. Destrói Jerusalém, os judeus são expulsos, e eles saem de Israel. Claro, fica lá uns gatos pingados, e é espalhado o povo de Israel. Ano 70 da nossa era. Aí a figueira murchou. Mas o que Jesus tinha dito ali 40 anos antes? Olha, nesse versículo 32. Aprendo a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. A figueira estava caída. Desde a invasão do general Tito, no ano 70 da nossa era. A figueira estava caída. Por isso que a gente diz que Israel ficou 2000 anos fora da sua terra. Você não diz isso? Israel ficou 2000 anos fora da terra. O hino de Israel, ele é um clamor pela saudade da terra e um clamor, uma oração para voltar à terra, a terra de Israel. Aí, os anos vão passando, até que a gente chega em 14 de maio de 1948, um dia desse. 1948 foi um dia desse. Aí, a figueira começa a florescer. Esse dia, 14 de maio de 1948, é o dia da independência de Israel, quando Israel volta para sua terra e se torna independente, ou seja, a terra de Israel está de volta ao povo de Israel.
A figueira voltou a florescer. Nós temos uma imagem aqui de um jornal da época. Esse é o The Palestine Post. Olha lá. Nasce o Estado de Israel. Agora, o que me interessa aqui, olha lá. Ali é uma imagem do primeiro-ministro. Está aqui. Aqui é a imagem. Primeiro-ministro. Tá? Aqui, ó. É porque a imagem não é muito boa. Eu acho que a data, acho que está aqui, né, Davi? Aqui, ó. 14 de maio. Ó, 14 de maio. 14 maio. 1948. 1948. Então, Palestine Post. Estado de Israel nasce. Nasceu o Estado, nasceu o Estado de Israel. Estado de Israel. Esse dia aqui, eu peguei essa imagem aqui do jornal do dia, olha lá, 14 de maio de 1948. Nesse dia, acontece o que Jesus fala aqui, profetiza em Mateus 24, 32. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Dia e hora ninguém sabe, mas o verão está próximo. E não passará essa geração, a geração dessa época, ou seja, meu Deus. Aí a gente teria que saber quanto tempo que vale uma geração. Aí tem vários tamanhos de geração na Bíblia, não dá para a gente saber o tamanho, qual é a geração que Jesus está falando. Mas diz, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então, segundo o relógio de Deus, que é Israel, o relógio profético de Deus, a gente tem que olhar para Israel. Segundo o relógio profético de Deus, nós estamos perto. Por quê? Porque a figueira floresceu. Está perto o verão. Então olha só, gente, nós como igreja de Jesus, por isso que nós não podemos abrir mão dessa nossa visão de Israel, nossa ligação com Israel. Porque é o relógio de Deus. O mundo está cego, como nos dias de Noé. Está cego. Está nem aí, nada. Se você for falar isso para o mundo, vai te chamar de maluco, não vai nem te ouvir. E muitos crentes, de forma tradicional, não tem visão nenhuma de Israel, porque o inimigo fez questão de cortar esse vínculo da igreja com Israel, para que a igreja perdesse o entendimento profético, não tivesse o entendimento profético dos tempos. Então, os crentes vão ser pegos de surpresa. Nós vamos ser pegos de surpresa, sim, no dia e na hora, isso ninguém sabe. Mas não que estamos nos acontecimentos finais. Um final pode levar 100 anos também, 300 anos, não estamos dizendo que é final, que é a semana que vem, pode até ser. Não estou falando isso. Só estou falando que com isso a gente fica mais atentos, não é? Opa! Olha como que o mundo está hoje, gente. Se você olhar bem, o fim chegaria, o mundo teria que estar numa determinada condição. Por exemplo, naquele tempo de Jesus, o mundo não estava na condição ainda ideal que batesse com todas as profecias. Hoje está muito perto disso. Hoje o mundo é globalizado, gente. Hoje todo mundo está conectado. Olha o avanço de tecnologia. Tem coisas hoje que a gente diz assim, gente, isso aqui parece que é um negócio do outro mundo. Olha como é que estão as coisas. Olha como é que está essa situação das doenças. Teve esse sinal aí. Esse vírus foi um sinal. É um sinal para a gente ficar esperto. Balançou todo mundo. Imagine se isso fosse 2 vezes só mais do que foi. Se essa vezinha, como foi, desesperou todo mundo, parou todo mundo, quase quebrou todo mundo. Imagina se fosse dobrado. Triplicado. Quadruplicado.
pecado. Imagine se fosse uma coisa que enlouquecesse a cabeça das pessoas, as pessoas saíssem mordendo, comendo as pessoas pela rua. Como naquela lenda do Will Smith. Sabe como é que é ser? Agora, Apocalipse fala de coisas muito mais terríveis. Mas isso aí já mostra que, olha, como é que estamos já vivendo acontecimentos apocalípticos. Você já reparou como que está? Os vulcões estão em erupção. Aquele vulcão lá em Palma, na Espanha, que não para de colocar lava para fora e trazendo coisas lá de dentro. Sabe-se lá o que está trazendo lá de dentro. Aí as geleiras descongelando. O que tem lá congelado? De vírus, de problemas, que pode se espalhar. Está acontecendo muita coisa que não acontecia antes. Mas olha como está acontecendo. Então, de 1948 para cá, 1948 marcou assim, olha, fiquem atentos, porque a figueira floresceu. A figueira floresceu. Nós estamos dentro desse tempo, gente. Amém? Estamos dentro desse tempo. Como é que a gente sabe disso? Porque a gente sabe que Israel é um relógio profético de Deus. Amém? Deixa eu mostrar aqui. Uma outra contagem de tempo para o fim, que são as famosas 70 semanas de Daniel. Tá? Então vamos lá, Daniel 9, 20 a 27. Daniel 9, 20 a 27 diz assim. Daniel diz: quando eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte, Esse santo monte é o monte que está em Jerusalém, onde abrigava o templo, e hoje tem aquela mesquita lá. Esse monte também é um ponto de alinhamento que a gente vai ver. Tá? Então tem um alinhamento por Israel, por Jerusalém e pelo monte, que a gente vai ver ainda no futuro, mais para frente. Tá? Hoje a gente está vendo só sobre Israel, para você ver como que tem alinhamentos. Olha lá. 21. Enquanto eu ainda estava orando, estava em oração, Gabriel, o anjo Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Presta atenção à mensagem para entender a visão. Tá? Muita gente não entendeu a visão celular porque não prestou atenção na mensagem. Presta atenção na mensagem para entender a visão. 24. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. O Santíssimo é o lugar santo. Lá no monte fica o templo, dentro do templo tem um lugar santíssimo onde fica a arca, é o Santo dos Santos. Ok? Aqui é um anjo falando, então nós somos humanos, estamos ouvindo aqui um anjo que procura falar o mais claro para a gente entender, mas ainda é um anjo falando, o arcanjo Gabriel, falando para Daniel. E quando ele fala aqui 70 semanas, quando ele fala nas 70 semanas, que é o versículo 24, ele diz: 70 semanas estão decretadas para o seu povo. Essas 70 semanas, combinado com o texto de Levítico, lá do Jubileu, e outros textos,
aqui nós entendemos claramente, profeticamente, que são 70 semanas de anos. Isso está lá em Levítico. A explicação está em Levítico. São 70 semanas de anos. Então, cada semana, um ano. 70 semanas de anos são 70 vezes 7 anos. 490 anos. 490 anos. Então está aqui. 70 semanas estão decretadas para o seu povo. Depois eu vou enviar para vocês o texto das 70 semanas de anos, que eu não coloquei aqui, mas já pode registrar aí, tá? São 70 semanas de anos. Estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Versículo 25. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, esse ungido com maiúscula, Jesus, tá? Gente, aqui está o anjo Gabriel falando com Daniel. Então são dois pesos pesados, um da terra e um do céu. Então você imagine um anjo Gabriel conversando com o grande Daniel, mestre em profecias, em visões, sonhos e revelações. Aí nós estamos ouvindo esse diálogo aqui. Olha como é que a gente está longe desse nível, desse patamar, que é outro patamar. A turma pensa logo no Flamengo, né? Aqui é outro patamar. Tá vendo aí, Davi? Não é o Flamengo não, mas é outro patamar. Olha lá. Olha o diálogo. Versículo 25. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, que é Jesus, eu já vou interpretando para vocês aqui, porque o anjo vai falando, Daniel pega tranquilamente. Para a gente é difícil ouvir o anjo e saber o que ele está falando, né? Ouvir Gabriel, vem do céu, começa a falar, você entender, não é difícil. Agora, Daniel não teve dúvida nenhuma. Daniel fez alguma pergunta? Como é que é? O que é ungido? O que é isso? Porque é um nível de entendimento profético. Então, como nós não estamos nesse nível, eu e todos nós aqui não estamos nesse nível de Daniel, né? Mas eu vou interpretando aqui porque eu já estudei também, né? Eu já estudei para poder interpretar, senão também eu estaria sem saber. Então, eu tive que estudar antes, é óbvio, né? Não estou nesse nível de Daniel, não. Então, no 25, né? Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, que é Jesus, está interpretado aqui, o líder, venha, até que ele venha, né? A volta dele, haverá 7 semanas e 62 semanas. Então, 7 semanas de ano, dá quantos anos? 49. 7 vezes 7, 49. Aí que são 49 anos. Então, 7 semanas e 72 semanas. Então, 7 semanas mais 62 semanas. 62 semanas. Vão formar 62 semanas, vai dar aí 434 anos, né? Vai somar a essas 7 semanas. Então, vamos lá. Vai ficar 7 semanas com 62 semanas, 69 semanas, certo? Então, ela, né, Jerusalém, será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. 26. Depois das 62 semanas, o ungido será morto. Opa, olha só, o ungido será morto. Então, Jesus, ele morreu aonde? Em Jerusalém, em que lugar? Na cruz. Então, já está falando aqui, o ungido será morto.
e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Governante que virá, lê-se anticristo. Para Daniel estava tranquilo, para nós a gente tem que pesquisar muito para saber, não é isso? Mas assim, que bom que a gente está sabendo. O governante que virá é o anticristo. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança. Ele quem? O governante que virá, o anticristo, que durará uma semana. Uma semana são 7 anos. Uma semana de anos, 7 anos. Então, o anticristo vai fazer uma aliança que vai durar 7 anos. No meio da semana, ou seja, 3 anos e meio, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Que sacrifício é a oferta? Porque nesses 7 anos, os primeiros 3 anos e meio, ele faz uma aliança com o mundo, faz uma aliança com Israel, reconstrói o templo. Então, o terceiro templo, ele realmente será reconstruído. O anticristo permite a reconstrução do templo, e os judeus voltam, inclusive, a usar o templo, sacrificar no templo, durante 3 anos e meio. Mas quando chega na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, o anticristo se volta contra Israel, contra o mundo, e ele diz aqui, 27, com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana, no meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta, e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível. Então, o sacrilégio terrível é idêntico ao que Antíoco Epifanes fez lá no tempo dos Macabeus, quando sacrificou um porco lá no Santo dos Santos, que deu origem à festa de Hanukkah. Então, a festa de Hanukkah é a vitória do povo de Israel sob a liderança dos Macabeus. Era um grupo lá de Israel, pequeno, que venceu o exército do Antíoco Epifanes, que era remanescente de Alexandre o Grande, quer dizer, um exército poderosíssimo, foi vencido por aqueles camponeses de Israel, e o templo foi purificado, e a reinauguração do templo se deu a festa, nasceu a festa de Hanukkah, que no mês de novembro nós vamos celebrar aqui. Amém? Aí agora, aquilo que Antíoco Epifanes fez, que deu origem a Hanukkah, será repetido pelo anticristo, e é chamado de sacrilégio. Sacrilégio terrível. Colocar um animal impuro e sacrificar dentro do templo. O anticristo vai fazer isso, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Amém? Entendeu o assunto do anjo? Entendeu, meu jovem? Com Daniel? Entendeu? Conversa dele, tete a tete. Tá vendo? Meu Deus, é mais fácil pular essas páginas e a gente falar sobre outras coisas, não era? Vamos falar aí sobre como prosperar. 5 passos para a prosperidade. O mundo tá indo lá para o buraco, o cara está pensando em prosperidade. Meu Deus. Então vou mostrar um gráfico aqui. Eu não sei se vai dar para ver. Legal. Só para a gente atentar para essa visão aqui. Então, um pouquinho embaçado, é à noite também, de dia também está muito claro, né? Mas aqui, ó. Esquema 70 semanas de Daniel. Aí está o texto aqui. O tipo de interpretação literal futurista, que é a interpretação utilizada aqui para o maná. Existem outras interpretações também, tá? Mas nós utilizamos essa aqui, literal futurista. Então, início das 70 semanas. Primeiro decreto de Artaxerxes. Está em Esdras 7, 11 a 28. Então, ele decreta, que é exatamente o que ele diz aqui, ó. O que ele diz aqui. No versículo 25, ele diz: saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Então Jerusalém será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Tá?
Aí, tá ali, ó. Decreto está aqui. Primeiro decreto de Artaxerxes. Isso aqui é o início das 7 semanas. Aí está aqui, isso está 457 a.C. Aí o que acontece? Ó, aqui vem, ó, 7 semanas, 49 anos. 49 anos, que vai bater até aqui, ó. Vai bater aqui. Reconstrução de Jerusalém. Está no livro de Neemias. Bateu aqui, bateu 49 anos, aquela primeira 7 semanas. Ele fala que tem 7 semanas mais 62 semanas, não é isso? Então, as primeiras 7 semanas, 49 anos, Jerusalém é reconstruída. Aí, vem agora as 62 semanas. As 62 semanas está aqui, ó. Ministério de Jesus. Texto de Mateus, ano 27 depois de Cristo. Ano 27. Então, aqui se dá o tempo da morte de Jesus. Mas Jesus não morreu com 30 e poucos anos? É como eu expliquei. O calendário gregoriano tem uma falha de uns 4 anos aí de falha. Só você botar lá no Google que você vai achar, tá? Bota lá no Google. Calendário gregoriano, falha no tempo. Eles vão te mostrar que eles começaram a contar o ano 0 atrasado. Tá? Por isso que a gente sabe que Jesus teve 33 anos e aí termina aqui no 27. Aqui está certinho. Tá bom? Vai no Google, tira a sua dúvida. Sem problema. Então teve aqui, ó. Daqui, da reconstrução de Jerusalém, ó. 7 semanas, reconstruiu Jerusalém. Por que está separado lá? O anjo falou 7 semanas, depois 62 semanas, depois 1 semana. Por que não falou logo 70? Por causa dos eventos. Então, a primeira 7 semanas, que são os 49 anos, primeira 7 semanas de anos, tem o evento do decreto de Artaxerxes, e olha como é que está juntinho aqui, ó. Olha aqui o gráfico. Gráfico não, como é que dá o nome disso? A gente falava muito antigamente, eu falava isso há muitos anos, quando eu estudava Basic. Fluxograma, isso aí, um fluxograma. Muitos anos que eu até esqueci. Aí está lá, reconstrução de Jerusalém, livro de Neemias, ó. Aí vem 7 semanas, aí mais 62 semanas, que está aqui no versículo 25. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto, que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, que é Jesus, haverá 7 semanas e 62 semanas. Então, as 62 semanas, está aqui, estão aqui, que é da reconstrução, com Neemias, até a morte de Jesus, até o fim do ministério de Jesus. 62 semanas, total 434 anos. E aqui, ó, tempo de Israel, aqui embaixo. Eu posso disponibilizar depois esse gráfico, embora tenha na internet, mas eu posso também depois passar para vocês no WhatsApp. Tempo de Israel. Isso aqui é o tempo de Israel. Ok? Muito bem. Aí, vem aqui a última semana, está aqui, ó. Porque, ó, 7 mais 62, 69. Mais 70. Só que entre essas 69 e a última, 70ª, tem aqui um espaço grandão. Esse espaço é chamado de intervalo na história de Israel. Porque aqui, ó, tempo de Israel, tempo de Israel. E aqui, não dá para ver direito, mas é tempo da igreja. Tempo da igreja. Tempo da igreja. O tempo da igreja está no intervalo. Ou seja, parou a contagem aqui com a morte de Jesus. Parou a contagem para Israel. Entrou o tempo da igreja. A contagem vai voltar depois do final do tempo da igreja. Nós hoje estamos nessa era aqui. Nós estamos dentro do intervalo. E isso bate com as festas bíblicas. Porque nas festas bíblicas, quando começa o Pentecostes, demora até chegar trombetas. Tem um intervalo enorme. Olha só, você tem Páscoa,
pães asmos e primícias. Tudo falando de Jesus, né? Morte, sepultamento e ressurreição, nas festas bíblicas. Aí você tem, no meio, uma festa chamada Pentecostes, Shavuot. Aí passa um tempo imenso, vem as 3 finais. Trombetas, Yom Kippur e tabernáculos, falando de Jesus. Jesus que vem levar a sua igreja, Jesus que vem no Yom Kippur para a restauração de Israel, Jesus que reina no milênio no tabernáculo. Então aqui você tem Jesus, 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 voltado para a morte. Morte, sepultamento e ressurreição. Aqui você tem os outros 3. Jesus, Jesus, Jesus. Arrebatamento, vinda, reino. E aqui no meio você tem um Pentecoste. Tem Jesus? Tem, porque ele é a palavra e tal, mas veja como é diferente. E daqui do Pentecoste até chegar nas trombetas, que marca a profecia do arrebatamento, tem um espaço longo. Depois que a gente faz a festa de Pentecoste, demora a chegar na festa das trombetas, né? Então, Pentecoste nasceu a igreja. Olha o tempo da igreja aqui, olha o intervalo. Olha o intervalo. Intervalo grande até chegar trombetas. Trombetas está aqui, ó, arrebatamento aqui, ó. Trombetas marca o fim do tempo da igreja. Olha como que bate a profecia, o anjo e o esquema das festas bíblicas. Bate certinho. Entendeu? Por isso que você tem que ver todas essas coisas para você poder se entender. Aí aqui, ó, tempo da igreja, está em Lucas 21, Romanos 11, 25, linha do tempo da igreja. Esse tempo da igreja, que é marcado pela festa de Pentecostes, por isso que a igreja nasceu na festa de Pentecostes. Por isso. Estamos no tempo da igreja. A igreja é sobrenatural. A igreja existe para ganhar as pessoas para Jesus e também Israel, mostrar o Messias para Israel. Então, como que nós vamos mostrar o Messias para Israel? Com práticas romanas é que nós não vamos, e não vamos nos dar atenção. Até porque os romanos fizeram as maiores atrocidades com eles lá atrás, e depois fizeram também com a capa de igreja, a igreja romana, que perseguiu os judeus o tempo todo, né? Então, se você vai porque a igreja evangélica trouxe muito do ranço das práticas da igreja romana. E a primeira coisa que fez foi eliminar todo vestígio que nos ligava a Israel. Trocando as datas, trocou o sábado para o domingo, né? Os paramentos, formas de culto. Tudo é herança de Roma que trouxe de Babilônia. Que você não vai ver na Bíblia, mas você vai achar nos escritos babilônicos. Entendeu? E nós, os evangélicos, adotou, porque nós não tínhamos outra referência de igreja. A igreja ficou mais de 1000 anos, você não tem outra referência. Você pegou aquilo ali, né? Lutero fez uma reforma, a meia boca, né? Melhorou alguma coisa, salvação, não precisa pagar, algumas coisas assim, mas o mais ficou praticamente tudo igual. E por isso que a reforma continua, né? Tem que reformar até voltar para Jerusalém. Aí você voltou para o início, aí a reforma está completa. Enquanto não chegar a volta para Jerusalém, a reforma não está completa. Reformou a sala, mas falta o banheiro, falta a cozinha, falta coisa. E a gente está aí nessa pegada, né? Estamos nessa pegada de reforma, tá? Então, o período que nós estamos vivendo hoje é esse intervalo entre a 69ª semana e a 7ª e última semana. Agora, você veja que bate no 7. 7 sempre termina no 7. Percebeu? Então é tudo muito certinho. A palavra de Deus é um Deus que fez o universo, né, gente? Como fez. Tão perfeito, sincrônico, harmônico. Não é, a palavra dele não ia ser diferente disso, né? Não ia faltar essa sincronia, essa harmonia. Tá? Bom, aí estamos aqui, temos que ganhar vidas. Casa de provisão, casa de bênção. Ontem eu tive uma reunião aqui que nós estamos tratando
do crescimento, do avanço da igreja. Eu tinha falado que, olha, este ano a igreja vai ampliar suas conquistas, não foi? Aí, além do encontro que já tivemos, quantas vidas que já foram ganhas, então, agora a igreja crescerá com mais uma igreja sendo coberta, entrando para a nossa cobertura, mais uma igreja aqui no Brasil, e está quase que finalizando já a nova igreja na Argentina, no Santiago del Estero, que até mostrei naquele vídeo. Então, e ontem nós finalizamos a reunião aqui dessa nova igreja, que em breve vai ser apresentada aqui num culto, vai ser um negócio assim tremendo. Amém? Então, porque é o tempo de avançar, de conquistar. Esse é o tempo da igreja, avançar, conquistar, ganhar vidas para Jesus, ampliar. Esse é o tempo da igreja. O que eu falei no início aqui sobre tempo? A gente não pode deixar o tempo passar, sabe? Por isso que a palavra de Deus diz assim: pregue a tempo e fora de tempo. Olha, eu não me lembro, eu não me esqueço disso. Não sei se a Adriana estava, aquele pessoal mais daquele tempo, que a gente teve um retiro lá em, como é que se diz? O lugar? Saquarema. Aí nós fomos na igreja de, como é que é o nome lá? É perto ali de Saquarema, meu Deus. Bacaxá. Você foi na mosca. Igreja de Bacaxá. Primeira igreja batista de Bacaxá. Aí estava lá um pastor pregando. Esse pastor tinha sido pastor aqui de Vila Valqueire. Primeira igreja batista de Vila Valqueire. Aí ele já estava idoso e tal, foi para lá. E o filho dele, inclusive, ficou aqui em Vila Valqueire. Aí nós fomos lá na igreja, no culto, né? Estávamos no retiro. Aqueles tempos bons, deve ter uns 30 anos, por aí. Aí, fomos lá, a gente ia sempre nos retiros, no domingo a gente ia para o culto, né? Procurava uma igreja batista e ia para o culto. Tinha retiro, brincadeira, praia, tal, não sei o quê, mas o horário do culto, escola dominical, culto, igreja, a gente era muito, muito certinho, né? A gente era tudo quadradinho, né? Não queria nem saber se estava no retiro, na praia, hora do culto. Bora, gente, se arrumar culto. Também as lideranças não davam mole, não. Não tinha moleza pra gente. Aí eu estava lá no culto, primeira igreja batista de Bacaxá. Aí está lá o pastor pregando. Olha, eu não me lembro, claro, como é que eu vou lembrar do que o pastor pregou? Tal. Mas sabe alguma coisa que eu nunca mais esqueci? Quando ele falou assim, desse jeito: devemos pregar a tempo, fora de tempo. E o homem lá, o velhinho, pregar a tempo e a fora de tempo. Guardei aquilo ali. Eu nunca mais esqueci. Vamos pregar a tempo e fora de tempo. Falei, meu Deus. Como é que é isso, fora de tempo? Pregar a tempo e fora de tempo. A tempo quando está favorável. Fora de tempo é quando está desfavorável. Está favorável, prega. Está desfavorável, prega. Pregar a tempo e fora de tempo. Então, por que o pastor estava falando isso? Porque ele tinha noção disso aqui, ó. Ele tinha noção disso aqui, do tempo da igreja que vai passar. Vai passar o tempo. Passou o tempo, acabou. Igual no tempo de Noé. Acabou. Fechou, veio o dilúvio. Jesus disse, vai ser como nos dias de Noé. E vai ser, gente. Vai ser como nos dias de Noé. Os céus e a terra passarão, ele disse. Mas as minhas palavras não vão passar. Vai acontecer. Não tem jeito. Vai acontecer. Então nós temos que aproveitar esse tempo, para a gente ganhar vida. Amém? Então vamos fechar aqui. Vamos lá para o finalzinho aqui. Quando chega no final, ó, bem no finalzinho, rente aqui o final do tempo da igreja, acontece o quê? Arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Ó, veja aqui a interrogação. Veja a interrogação, porque não sabemos a data. Ninguém sabe. Dia, hora, ninguém sabe.
E nós não marcamos data, né? Batista não marca data. Olha lá, ó. Dia e hora ninguém sabe. Interrogação. Mas sabe que vai acontecer. Arrebatamento da igreja. Aí começa uma semana, 7 anos. Aqui é a semana do anticristo. 7 anos. Grande tribulação. Ó, 3 anos e meio. 3 anos e meio. Nesses primeiros 3 anos e meio, vai parecer que é uma maravilha. O anticristo deu jeito em tudo. Tá tudo bom. Metade da última semana, ele mostra as garras dele, mostra quem ele realmente é. Aí vem aquele terrível grande tribulação. Aí vai lá e faz o sacrifício lá no templo. Mas a igreja, segundo esta interpretação, já estará nos céus arrebatada. Aí aqui, ó, a segunda vinda, ó. A segunda vinda acontece aqui. Aqui é arrebatamento, aqui é a segunda vinda. Na verdade, a segunda vinda inclui arrebatamento. Não tem 2 vindas não, tá? Essa segunda vinda aqui de Jesus inclui arrebatamento e a volta literalmente dele na terra. Porque o arrebatamento vai ser nos ares. Entendeu? Aí está aí a interpretação. O que a gente vê? Por que eu mostrei as 70 semanas de Daniel, que a gente até estudou aqui em Apocalipse há um tempo atrás? Mostrei para que a gente pudesse entender que tem um relógio. Deus tem um relógio nos céus. E o relógio é Israel. Tudo isso aqui está acontecendo com Israel. Olha só. Para a gente chegar ao fim, teve que ter um decreto de Artaxerxes para a volta de Israel para Jerusalém. Eles estavam no cativeiro. Olha a data. Aí reconstrução de Jerusalém, marcou 7 semanas. Aí vem o ministério de Jesus, também em Israel. Vem o intervalo que começa em Atos capítulo 2, tempo da igreja, descida do Espírito Santo, também em Israel. Né? Aí depois, a vinda de Jesus, grande tribulação, também olhando para Israel. Então, volta lá naquela frase que diz que quando nos alinhamos pela terra de Israel, nos conectamos ao relógio de Deus. Amém? Então hoje nós nos conectamos nessa manhã, nos conectamos ao relógio de Deus. Um deles, tem vários relógios, tem muitos relógios. Um deles, o relógio profético, que sinaliza para a terra os acontecimentos finais. Aí nós olhamos para esse relógio e vimos o quê? O que nós aprendemos? Aprendemos que o relógio profético é Israel, que nós temos que olhar para Israel. Vimos que Israel é a figueira. Lembra que Jesus falou certa vez? Os discípulos falaram: Senhor, você fala, nós não entendemos. Jesus falou assim: eu vou explicar para vocês. Aí Jesus explica parábolas. Eu conto em parábolas para que quem ouça não entenda. E eu estou contando para vocês, para que vocês entendam. Aí Jesus explicava parábolas para eles em casa. Isso aqui, quando Jesus diz figueira, quem é discípulo vai entender parábola, porque o Espírito Santo vai dar entendimento. Quem não é discípulo vai ficar assim: o que é esse negócio de figueira florescer? Está perto do verão, assim será? Quanto é isso? Está entendendo? Então nós estamos olhando para o relógio profético e vimos que a figueira floresceu quando? Na nossa época, 1948. Então está perto. Nós estamos no intervalo para a última semana. Só que dentro desse intervalo, você pode estar no início, pode estar no meio, pode estar no fim. Nós estamos perto, porque a figueira já floresceu. Estamos perto dos acontecimentos finais. Então isso é para nos motivar a eu aproveitar o tempo e fazer a obra de Deus em primeiro lugar, e as minhas obras também. Não perder tempo, porque o tempo está indo embora. Amém, queridos? Glória a Deus!
Anotou tudo aí, Rebeca? Ai, meu Deus. Hoje foi meio profético, né? Hoje foi meio complicadinho, né? Números para cá, números para lá, né? Mas você já está acostumada, né, Rebeca? Já está acostumada comigo? Está igual Daniel, acostumado com o anjo, né? O anjo falava lá, para Daniel era tranquilo. Para a gente é o desespero que a gente fica. A gente tem que sair estudando para entender. Para Daniel era tranquilo, porque já estava acostumado com o anjo. Olha, tem gente que, se a pessoa entrar às vezes aqui a primeira vez, ela pode ficar perdida. Mas se ela começa a vir, daqui a pouco ela já está acostumada. Porque a linguagem, você se acostuma com o linguajar, com o estilo, não é? Você se acostuma. Me lembro da Bia pregando lá na Nova Dimensão, né? Aí depois, a Bia e a Luísa também. Aí o apóstolo veio falar depois. Olha, foi mensagem apostólica. Fernando, foi mensagem apostólica. Ela pega a linguagem. Pega o ritmo é apostólico. Elas mandaram ritmo apostólico em cima deles lá. Até os apóstolos ficaram impactados. Tremendo, né? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Sentados mesmos. E depois da oração quero mostrar algo para vocês para a gente poder terminar. Nós vamos receber algo tremendo que a gente não recebeu ainda. Nós vamos receber. Feche os seus olhos. E pense que nós estamos nesse mundo, não é só para nós, nossos benefícios, nossas questões, nossos problemas. Nós temos tudo isso, nós temos nossas questões, temos nossos problemas, temos nossos desafios, que nós precisamos cuidar deles, né? Como eu falei daquele rapaz de 50 anos, começou a estudar, fazer engenharia. Era um menino, quase que menino de rua. Depois um servente. E daqui a pouquinho um engenheiro, com 50 anos, 50 e poucos anos. Então, nós temos que cuidar das nossas coisas, não perder tempo, usar o tempo também ao nosso favor, aproveitar as oportunidades, sim, tudo isso. Mas, além de seres humanos, nós somos soldados de Cristo. Então, nós temos que cuidar da guerra de Cristo. Nós temos que cuidar das coisas espirituais. Então, nós temos que ficar ligados, atentos, e olhando para o relógio, olhando para o pulso de Deus, olhando para o relógio dele. E ele deixou os relógios. Aí a gente olha, um desses relógios, o relógio profético, que marca os acontecimentos proféticos até o fim, é Israel. Então a gente aprendeu nessa manhã a olhar para Israel. Aprendemos que Israel começou a florescer em 1948. Olha, pertinho da gente. Foi quando eles declararam a independência. E o relógio continua rodando. Já floresceu. Agora eu vou vendo os acontecimentos. Então daqui a pouco tem arrebatamento. Olha, tem tanta coisa vindo por aí. Estamos não na tribulação, mas estamos no princípio das dores. A igreja passará pelos princípios das dores. Já estamos passando. Dores sobre a terra. A igreja vai passar. Segundo a nossa interpretação, não passaremos pela tribulação, grande tribulação, mas não estamos livres das dores, tempo das dores. Esse a gente vai passar, já estamos passando. Segundo alguns pensadores, a igreja passará pela tribulação também. Não tem problema nenhum se a gente vier passar pela tribulação. Se essa interpretação não tiver tão certinha, porque é muito difícil você fazer a interpretação certinha das datas. Se fosse fácil, só teria uma. Se
se tem várias interpretações, é porque não é fácil fazer o cálculo. A gente fica com uma, que a gente tem que ficar com uma. Mas vamos imaginar que seja outra, e a gente passe pela tribulação. Digo uma coisa para vocês, nós aqui do Maná estaremos preparados. Pode vir grande tribulação, marca da besta, não sei o que, falso profeta, que a gente não vai colocar marca. A gente não vai colocar marca. A gente já foi treinado aqui. Você vê que a gente não fechou, a gente continuou, a gente não teve medo dessa situação. Obedecemos o protocolo sanitário, isso nós obedecemos. Mas não tivemos medo. Por isso que ninguém se perdeu aqui, não teve nenhuma perda. Porque o medo arrastou muita gente. Satanás com essa, ele não teve ganho com a gente. Nós enfrentamos, bloqueamos de cara o medo. Essa foi grande parte da nossa salvação. Grande parte, não morremos nessa pandemia, não tivemos nenhuma perda, porque o medo não entrou aqui no Maná, já ficou do lado de fora. Pronto, seguimos o protocolo sanitário, fomos obedientes, como somos, devemos ser, né? Agora já está o protocolo vacinal. Está todo mundo seguindo tudo na obediência direitinho, não é? A questão da vacina, apenas ter cuidado de escolher a melhor, né? A menos ruim aí, tal. Só isso, mas todo mundo está fazendo os protocolos direitinho. Mas nós vencemos por causa da proteção total. E vencemos porque derrotamos o espírito do medo. O espírito do medo não entrou aqui. Nós, ao invés de corrermos para debaixo do banco, para dentro de casa, nós ficamos ali na porta com a espada na mão. Aqui tu não entra, pode voltar. Sangue de Cristo passado na verga da porta, espada na mão, o bicho teve que passar por cima. Aqui não entrou. Aqui não entrou. Amém? Não entrou. Então, mas se tivermos então que passar por tribulação, grande tribulação, não vamos colocar marca, porque aí não é protocolo sanitário, né? Vacina é vacina, não é marca de besta nenhuma, é vacina. Agora, quando chegar na marca, a gente vai dizer, não vai colocar, aqui no Maná não vai botar, então vai morrer todo mundo, vamos ver. Mas aqui não coloca. E, porém, o Maná, a visão do Maná não é essa da grande tribulação, é o arrebatamento antes. Estou falando na hipótese da interpretação tiver um pouquinho diferente e a outra prevalecer. Até porque aqui nós não somos aqueles rígidos donos da verdade. Temos a nossa posição, mas nós não desrespeitamos as outras posições dos nossos irmãos. Até porque pode ser que eles estejam certos. Aqui, olha como é que a gente vive bem no Maná. A gente vive muito bem. Amém? Então, queridos, se tiver tribulação, grande tribulação, a gente enfrenta. Estamos nas dores, princípio das dores, estamos enfrentando, estamos passando bem. E assim nós vamos até o final. Coloque a mão no seu coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esse tempo profético de entendimento da Tua Palavra, pelo conhecimento desse relógio, o relógio do Senhor que é Israel, porque nós estamos conectados com os tempos proféticos, e o dia e a hora nos pegará de surpresa, porque dia e hora não sabemos, mas a proximidade do tempo, esse não nos pegará de surpresa, porque nós já inclusive sabemos que já estamos no intervalo, que já estamos nos tempos finais. Senhor, que a Tua palavra venha nos renovar, como renovou os discípulos naquele dia dita por Jesus, que ela venha nos renovar, que tenhamos muito mais força e ânimo para fazer a Tua obra, conquistar vidas e proclamar o Teu reino, divulgar o Teu reino sobre toda a terra. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus.
Aleluia. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus?